Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início à nossa reunião do pré-natal de alto risco, hoje, dia 7 de novembro, com a apresentação de um artigo aí pelo doutor Diego e orientação do professor Schneider. Então, Diego, pode começar a sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Como o professor Mário falou, hoje eu vou apresentar um artigo falando sobre hipoglicemiantes orais no diabetes gestacional, apresentado por mim, Diego da Rocha, sobre a preceptoria do Dr. William Schneider. Então, falando um pouquinho sobre diabetes gestacional. O diabetes gestacional ele é uma doença metabólica que se caracteriza por uma intolerância à glicose que se inicia ou é identificada pela primeira vez durante a gravidez. Como que é o rastreamento dessa doença? As principais formas de rastreamento que a gente tem é com o teste de glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada. Aqui do lado tem demonstrando uma imagem sobre como é realizado esses testes. E quando a gente identifica que a paciente gestante tem diabetes gestacionais, quais são as melhores formas da condução do DMG? Então, a primeira linha de tratamento é o tratamento não farmacológico, que seria basicamente os cuidados nutricionais, que seria envolvido, então, uma dieta nutricional com baixo consumo de carboidratos, um tratamento multidisciplinar, que seria, então, o tratamento realizado por nós obstetras, juntamente com a endocrinologia, a nutrição, para da melhor forma fazer um tratamento adequado e uma dieta adequada para essa paciente. E, principalmente, também a atividade física. O tratamento não farmacológico, ainda falando sobre a atividade física. Então, seria a prática de exercícios aeróbicos e resistidos, com intensidade moderada, mantidos aí em torno de 20 a 30 minutos por dia, na maioria dos dias, ou todos os dias da semana, e segundo a COG, o melhor exercício físico que seria e seguro seria os exercícios aquáticos na gestação. Algumas contraindicações do exercício físico, então, não se recomenda esportes recreativos, com risco aumentado com contato de força ou queda, e mergulho devido ao risco de doença descompressiva fetal. Quando a gente não consegue só com a primeira linha de tratamento, a gente inicia a segunda linha de tratamento, que seria o tratamento farmacológico. Nesse caso, seria a introdução da insulina, quando o DMG não consegue fazer um controle dietético e a realização de exercícios também são falhas. Então, a gente inicia a insulinoterapia, que é o principal e o primeiro tratamento farmacológico que a gente inicia na paciente gestante. Vale lembrar que a insulina não atravessa a barreira placentária. E uma segunda linha de tratamento, a gente tem os hipoglicemiantes orais, que estão entrando aí, que é a metformina, a glibenclamida e, em alguns casos, até a gliburida. Então, o artigo que eu peguei foi esse que está aparecendo para vocês, que é uma comparação da eficácia e segurança da insulina e dos hipoglicemiantes orais no tratamento do diabetes mellitus gestacional. Foi uma meta-análise de 26 estudos clínicos randomizados. Então, os critérios de inclusão desse artigo. O estudo ele tinha que ser controlado e randomizado e publicado em inglês. As pacientes tinham que ser diagnosticadas com diabetes gestacional, seguindo os padrões da American Diabetes Association e alguns outros diretrizes. E elas deveriam estar em uso de alguma medicação, ou insulina, ou metformina, ou gliburida, ou glibenclamida, algum desses medicamentos. Então, esse estudo comparou os efeitos terapêuticos da insulina, metformina, gliburida e forneceu um ou mais indicadores de resultados. Mais à frente eu vou mostrar esses indicadores. A seleção, então, desses dados. 2 pesquisadores, eles avaliaram independentemente cada estudo, com base em critérios de inclusão e exclusão pré-definidos, e um terceiro revisou casos pouco claros.
Então, como que eles revisaram? Eles pegaram primeiro o nome do primeiro autor, o ano da publicação, o país da publicação, o número de participantes de cada grupo seria, então, pacientes que usam a metformina, pacientes que usam a glibenclamida, pacientes que usam a insulina. A idade das pacientes na admissão do estudo, o índice de massa corporal delas e a idade gestacional no início do estudo. Aqui tem a tabela demonstrando os estudos selecionados. Como vocês podem ver, tem o primeiro autor, ao país onde que foi feito esse estudo, o grupo que ela pertencia, se era gliburida, insulina, o número, que seria o número de participantes, a idade materna, o índice de massa corporal e a idade gestacional, como a última fileira. Então, os indicadores de resultados desses pacientes. Dos indicadores maternos, eles, então, fizeram como indicador o controle de açúcar, o controle do açúcar, o controle glicêmico, método de parto, se teve ganho de peso ou não, e as complicações maternas que poderiam ter acontecido no desfecho desses estudos. E os indicadores neonatais, que eles pegaram o peso ao nascer, se teve macrosomia, se era feto GIG, se era feto PIG, se teve nascimento prematuro, trauma, nascimento, anomalias, sepsia. Não vou falar todos, mas como está descrito, foram esses os indicadores que eles avaliaram nos neonatos. Então, como que foi feita a avaliação da qualidade desses estudos? A avaliação desses estudos foi feito foi utilizado o COTRAME, que é para avaliar, foi utilizado o COTRAME para avaliar independentemente a qualidade e o risco de viés de cada estudo. Então, o que é esse COTRAME? Ele é uma organização internacional britânica formada para sintetizar descobertas de pesquisas médicas para facilitar as escolhas baseadas em evidências. Basicamente, seria que eles reavaliam cada estudo publicado e fazem uma replicação para ver se esses resultados são mesmo verdadeiros ou se não teve manipulação de resultados. E eles publicam se aquele estudo tem um viés de qualidade mesmo e se é replicável. Dos resultados encontrados, então, foram selecionados 3.672 artigos, e então, ao excluir os artigos duplicados, ler os resumos completos, só 26 artigos finalmente atenderam aos critérios de inclusão, e um total de 4.921 pacientes com diabetes gestacional foram incluídos. 5 estudos compararam a insulina com a gliburida. 4 estudos compararam a glibenclamida com a metformina, e 17 estudos compararam a insulina versus a metformina. Da idade materna, que foi o primeiro indicador. Então, 11 estudos demonstraram que as grávidas tratadas com metforminas eram mais jovens no parto. Ganho de peso. Então, 8 estudos do grupo insulina versus metformina e 3 estudos da glibenclamida versus a metformina. As grávidas com insulina e glibenclamida tiveram ganho de peso maior durante a gravidez. Das complicações maternas. 11 estudos registraram o número de mulheres grávidas com pré-eclâmpsia no grupo insulina e no grupo metformina. Em comparação com a insulina, as mulheres grávidas tratadas com metformina tiveram menor probabilidade de pré-eclâmpsia. No entanto, quanto ao grupo metformina versus gliburida, não houve significância estatística. Das complicações maternas, ainda falando, 6 estudos compararam grávidas com hipertensão no grupo insulina e no grupo metformina, e a análise conjunta descobriu que, em comparação com a insulina, as mulheres grávidas no grupo da metformina tiveram uma menor chance de desenvolver hipertensão. 3 estudos compararam o risco de hipoglicemia, que foi a insulina versus a metformina. Os resultados da meta-análise demonstraram que, em comparação com o grupo insulina, as grávidas do grupo de metformina tiveram menos probabilidade de ter hipoglicemias.
A via de parto, tanto a via de parto vaginal quanto a via de parto cesáreo, não houve significância estatística nos grupos. Controle da glicemia. No controle da glicemia pós-prandial, usando a glicemia de jejum, glicemia pós-prandial em 2 horas, hemoglobina glicada como indicadores de controle de glicemia, o controle da glicemia de cada grupo foi avaliado. Então, os resultados mostraram que não houve diferença significativa em nenhum dos grupos. E os principais indicadores neonatais. Peso ao nascer. 14 estudos compararam os pesos dos RNs, insulina vezes metformina, e 4 estudos glibenclamida versus metformina. Em comparação ao grupo metformina, os neonatos da insulina eram mais pesados e os neonatos do grupo da glibenclamida, eles eram mais leves ao nascer. 5 estudos compararam pesos neonatais no grupo insulina versus glibenclamida, porém, eles não houve diferença significativa entre esses dois grupos. Admissão na UTI neonatal. Então, 13 estudos compararam os RNs internados na UTI, no grupo insulina versus metformina. O grupo metformina, o grupo da metformina tiveram uma taxa de ocupação menor na UTI neonatal. No entanto, as taxas de ocupação da insulina versus a metformina não teve significância estatística. Complicações ainda, continuando as complicações, 10 estudos compararam a RNs com macrosomia, que foi a insulina versus a metformina. O neonato do grupo de tratamento com metformina tiveram uma menor chance de ter macrosomia. E daí não, não houve diferença estatística significativa entre insulina versus gliburida e metformina versus glibenclamida, não houve significância estatística. 3 estudos compararam a hiperbilirubinemia neonatal no grupo insulina versus metformina versus insulina versus metformina e insulina versus gliburida. Esses estudos não apresentaram também diferenças significativas. 14 estudos compararam hipoglicemia no grupo insulina e metformina, em comparação com a insulina, os neonatos do grupo de tratamento com metformina tiveram menor probabilidade de hipoglicemia também. Insulina e gliburida e metformina versus glibenclamida tiveram nenhuma diferença estatística significativa. 5 estudos avaliaram o número de bebês lesionados no grupo de insulina e metformina. A análise descobriu que, em comparação com a insulina, os neonatos no grupo com metformina tiveram menor probabilidade de sofrer lesões. 2 estudos avaliaram a icterícia neonatal do grupo metformina combinado com insulina, e a meta-análise descobriu que, em comparação ao grupo de insulina, a icterícia neonatal no grupo da metformina teve menor probabilidade de desenvolver icterícia. Sobre traumas, 11 estudos compararam traumas neonatais no grupo insulina versus metformina. Em comparação com o grupo da insulina, a probabilidade de trauma no grupo tratado com metformina foi menor. 3 estudos compararam glibenclamida versus metformina nos RNs. GIG e análise não mostrou estatística significativa, tanto para macrosomia, internação na UTI e peso ao nascer. Antropometrias. 2 estudos compararam resultados antropométricos neonatais, que foi a circunferência cefálica, altura, circunferência torácica, comparando insulina versus metformina. Os resultados mostraram que não houve também diferença estatística. Além disso, também foi avaliado a síndrome do desconforto respiratório, sepse, distócia de ombro, anomalia congênita, trauma, Apgar de 5 minutos e parto prematuro. E eles, na análise resumida, mostrou que não houve nenhuma diferença estatística nesses, tanto usando a glibenclamida como a insulina, como a metformina. Então, a discussão desse caso.
Como a discussão, o grupo insulina tiveram maior chance de pré-eclâmpsia, pressão alta e hipoglicemia. O grupo insulina e glipolida tiveram ganharam menor peso durante a gravidez. A metformina, então, ela é uma opção eficaz e segura no controle do açúcar no sangue em diabetes gestacional, podendo talvez substituir a insulina. A gliburida, como foi demonstrado, ela é menos eficaz e pode causar complicações como pré-eclâmpsia e hipoglicemias neonatais. Então, a pesquisa avaliou a eficácia e segurança da metformina, gliburida e insulina no tratamento dos pacientes com DMG. No entanto, há limitações na quantidade e qualidade dos estudos relacionados, bem como na variação e definição de indicadores de resultados. Além disso, falta uma avaliação de resultados de longo prazo nesses recém-nascidos, o que dificulta a compreensão dos efeitos a longo prazo dos medicamentos. Então, o que eles dizem é que recomenda-se pesquisas futuras para analisar melhores resultados a longo prazo para essas mães e bebês. Eles chegaram, então, com a conclusão que a meta-análise concluiu que a metformina ela pode ser um tratamento seguro e eficaz, mas ainda são necessários mais dados de longo prazo. Os médicos, então, que utilizarem devem avaliar a condição da paciente ao escolher o tratamento para o DMG, e mais estudos são necessários para avaliar a eficácia e segurança da glibenclamida em pacientes com DMG. E essa foi a minha apresentação. Obrigado, Diego. Vou passar a palavra inicialmente para o Schneider fazer os comentários deles. Então, pode ir, China. Parabéns, Diego, pela apresentação, né? É um artigo trabalhoso e você conseguiu resumir bem, né, a ideia principal, que é fazer tentar mostrar a avaliação de eficácia, né, e de segurança do uso de drogas, né, de anti-hiperglicemiantes orais, sobretudo, né, a metformina e a glibenclamida, em comparação com a insulina. E o que a gente vê, na verdade, é o que a gente o que a literatura vem mostrando progressivamente ao longo dos anos, que talvez a gente esteja cada vez mais próximo daquele momento em que a metformina poderá, de repente, ser utilizada como primeira linha, né? A gente sabe que, à luz do que a gente tem hoje, a insulina ainda é considerada a primeira linha, né, para o tratamento farmacológico dos pacientes com diabetes gestacional. E, na verdade, os grandes temores que a gente tinha com relação à metformina, eles foram um a um sendo praticamente sepultados, né? Assim, a gente vê, por exemplo, o perfil de segurança, não aumenta a pré-eclâmpsia, não aumenta o resultado adverso em CT neonatal, mas existem algumas questões que a gente precisa de abordar com relação à metformina ainda, né? Especialmente com relação ao risco maior do feto, apresentar uma restrição de crescimento ou ser um feto pequeno para a idade gestacional, e também a questão da segurança que a gente tem com relação aos efeitos na prole, né, considerando aí os efeitos a longo prazo. E estudos recentes têm mostrado, inclusive, que tem alguns estudos que estão sendo liberados mostrando esse perfil de segurança na prole cada vez melhor. Então, eu acredito que possa ser que daqui a um tempo a gente já possa, de repente, falar aí do uso de metformina como primeira linha, né? Não é o que a gente utiliza no nosso protocolo do Hospital das Clínicas, né? A gente seleciona os casos para aquelas pacientes que a gente sabe que se beneficiam do uso da metformina, que são aquelas pacientes que têm uma resistência insulínica maior, né? Aquela paciente que você está usando a alta dose de insulina e mesmo assim você observa a resistência insulínica, então é um grupo de pacientes que a gente usa com uma certa... a gente seleciona, né, para o uso. E com relação à glibenclamida, apesar de terem estudos, né, a meta-análise mostrou, né, esses estudos, a gente ainda não tem um perfil de segurança, acho pouco provável que ela venha a ser uma droga considerada como de primeira linha, né, ou até mesmo como primeira opção dentre as drogas de segunda linha. Então, eu acho que dentro do que a gente vem estudando aí há muitos anos, eu acho que a gente mantém aí, pelo menos por enquanto, a insulina como a primeira linha de fato, para o tratamento farmacológico dessas pacientes, sabendo que a metformina tem segurança e tem indicações, e que pode ser que a gente venha aí num futuro talvez próximo
considerá-la como uma droga que possa ser equiparada aí no perfil de segurança à insulina. Teve um outro artigo que eu li, professor, eu mandei junto, eles até falam que quando a paciente tem bastante resistência à insulina, eles ponderavam até colocar como primeira linha de tratamento a metformina, quando ela tem muito resistência à insulina. É isso que a gente vê no nosso endócrino, né, China? Pode falar. Sim. É o que a gente tem feito, né? A abordagem da endócrino do HC, né? É basicamente essa. A gente selecionar o uso para esse grupo. É porque o raciocínio a insulina é um hormônio natural, já está presente no corpo da mulher. Então, você está simplesmente aumentando o nível sérico de um hormônio que já existe. A metformina é uma droga diferente, uma substância química diferente. Então, você está dando uma droga diferente para a paciente, um medicamento diferente, que não é um medicamento que está presente habitualmente. Apesar disso, eu estou falando genericamente porque tem vários tipos de insulina, né? E insulina não humana, inclusive. Mas sempre foi esse o raciocínio. Mas a gente vê que isso varia um pouco da experiência do endócrino também. A maioria dos nossos que trabalham lá com a gente preferem iniciar com insulina. Mas eu já vi muitas vezes em congresso pessoas defendendo iniciar com hipoglicemia antes, não só a metformina, como a própria glibenclamida, né? Então varia segundo a experiência do endócrino. Mas a maioria das sociedades internacionais recomenda a insulina como primeira linha. Eu acho que, na verdade, assim, para quem não sabe manejar, né, assim, numa situação em que você não sabe manejar a insulina, de fato, a metformina, ela é segura, ela não vai dar uma hipoglicemia, né, a chance de hipoglicemia, ela é virtualmente inexistente, né, então isso é uma grande vantagem, né, medicamento fácil de usar, né, embora existam efeitos colaterais associados ao uso, geralmente os pacientes toleram bem, né, então, de fato, a gente sabe que existem algumas pessoas, alguns protocolos que colocam, né, como uso. Mas, assim, no nosso protocolo, né, do HC, por enquanto, a gente ainda considera como uma medicação, né, que não é considerada de primeira linha. Embora a gente tenha usado cada vez mais, né, Mari, assim, nesse grupo de pacientes, né, e o que eu acho que eu chamo a atenção também é que, às vezes, que eu vejo, que às vezes que eu acho que é um desserviço mesmo, né, quando você a paciente está usando e você suspende, né, a metformina e deixa ela completamente sem assistência, não prescreve insulina, e a paciente, às vezes, vai ser referenciada para um serviço aí 4, 5 semanas depois, né? Então, na verdade, você suspende uma droga por um efeito que a gente sabe que ela não vai ter, mas não troca, né? Não faz o uso da insulina, né? Então, esse cuidado aí a gente tem que ter, de não deixar o paciente já usa medicação sem medicação, né? Que é uma coisa que a gente... Deixa a paciente sem usar nada, né? Que é isso, pior, né? Exatamente. Né? Então, às vezes a gente vê isso, né? O paciente está usando metformina, chega num serviço, isso não acontece muito em Belo Horizonte, né? Mas acontece em alguns, no interior, muitas vezes a gente vê isso, assim. O paciente chegando para a gente 4, 5 semanas depois da suspensão da metformina, sem sem substituição, né, pela insulina. E aí, obviamente, que ela vai ter um descontrole aí glicêmico nessas semanas, o que é prejudicial, né? Então, eu acho que dá também essa segurança que, se você não sabe manejar, assim, a troca, né, que você pode manter a medicação até você conseguir encaminhar, né? Talvez isso também seja uma orientação importante. Verdade. E tem também estudos mais recentes mostrando que a metformina pode ter um efeito na redução das taxas de pré-eclâmpsia, né? Mesmo em pacientes não diabéticas, que até foi visto aí nessa meta-análise, que as pacientes que usaram metformina tinham menos pré-eclâmpsia do que as pacientes que usaram insulina. Então, existe uma proposta de a gente participar de um estudo usando a metformina como prevenção de pré-eclâmpsia. Então, pode ser que a gente acabe usando a metformina com outras finalidades também. Sim. Seria muito bom. Tudo bem, gente. Alguém quer fazer mais algum comentário? Esse estudo só te perguntar, esse estudo que você está falando... Boa noite, Schneider. Boa noite. Esse estudo que você está falando da metformina é de uma professora da UFOP, porque eu fui
A gente entrou com um projeto, assim, para a PIBIC, exatamente, com o uso da metformina como prevenção de pré-eclâmpsia. Não, já que é o estudo do Leandro, lá de Botucatu. Então, deve ser xerox. Deve ter mais de um. O Tá. do Leandro chama Promise. Tá. Mas eu acho interessante, sim, nesses casos todos que vocês falaram, embora quando a gente está lá no horizonte, quando eu estou no horizontal, mesmo as pacientes do SEM do alto risco, eu vejo muito poucas. Geralmente eu vejo utilizando a metformina pacientes que chegam a altíssimas doses da insulina e associam, então pacientes que já estão com algum grau de lipodistrofia ou pacientes muito obesos que a aplicação fica muito dificultada, né? Só isso. Beleza, gente. Alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário, observação? Então tá. Então agradeço a presença de todos. Até semana que vem. Até. Muito bom. Muito bem, Diego. Parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Obrigado Tchau. a todos.